Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Ainda sobre aquela ação no STF que versa sobre a diminuição da letalidade policial no Rio de Janeiro, o ministro André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, deu seu primeiro voto na corte. Ele tomou posse em dezembro, aí o judiciário entrou de recesso. Ele fez ali algumas manifestações que já deu para sentir mais ou menos qual é o perfil de André Mendonça, mas agora foi o seu primeiro voto. E olha, foi sensacional. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tenho certeza que ele falou o que muitos brasileiros gostariam de ter falado. Ainda mais porque ele, assim como o Cássio Nunes, né, para quem ainda estava meio com o pé atrás com o Cássio Nunes, agora ele se manifestou. Fiz um vídeo falando sobre isso e deu para ver ali realmente quem é Cássio Nunes, que mais uma vez o presidente Bolsonaro acertou na sua decisão e André Mendonça acompanhou o voto do ministro Cássio Nunes e mais do que isso, se posicionou de maneira muito firme, como vocês vão ver aqui na matéria. Antes disso, como sempre, deixa o seu like, pessoal, dá essa força aí pra gente, compartilhe e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Então olha só, André Mendonça vota pela primeira vez no STF e já bate de frente com o Fachin, né? Então o Fachin foi aquele que determinou a proibição das operações policiais no Rio de Janeiro por conta da pandemia, né? Então olha só, o ministro André Mendonça estreou no plenário do Supremo Tribunal Federal com um voto na ação que trata de medidas para diminuir a letalidade policial em comunidades no Rio de Janeiro. Um tema caro para a base do presidente Jair Bolsonaro, mas é um tema caro para todo cidadão de bem, né? Mendonça tomou posse em dezembro, mas não chegou a participar de nenhum julgamento porque a corte entrou em recesso. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 635, conhecida como ADPF das favelas, começou a ser julgada no plenário no fim do ano passado, mas até agora apenas o relator, Edson Fachin, e o ministro Alexandre de Moraes se manifestaram. Em seu voto, Mendonça citou a experiência que teve como ministro da Justiça e Segurança Pública e defendeu a ação das polícias. Ele, porém, disse que é preciso pensar em melhorias através de providências concretas. Abre aspas para a fala de André Mendonça. Olha só. Todos nós aqui temos uma unidade de pensamento que traga um parâmetro de melhoria na ação da polícia como um todo, disse. Para ele não é possível apenas proibir de maneira genérica a realização de operações nas favelas. Cara, excelente. Essa fala aqui para mim já foi excelente, mas olha só, ele continua. Se a atuação do Estado atualmente é deficiente nessas localidades, não é impedindo ou restringindo as forças de segurança de agir que isso solucionará o problema, pelo contrário. Exatamente, né? O problema só vai se agravar se você tirar o Estado dali. A população que já vive numa situação difícil nessas regiões vai ficar ainda mais difícil para elas, né? Vamos continuar ali reféns do tráfico e do crime organizado. O novo ministro defendeu ainda que onde não há Estado, há crime organizado. Abre aspas, é preciso estimular a inserção das forças públicas nesses espaços, a partir de diretrizes que orientem, sem inviabilizar a elaboração dos planos. Exatamente, perfeito. É preciso incentivar que a polícia vá para esses locais e não retirar a polícia de lá. Eu tenho certeza que a população, o cidadão de bem que trabalha, que paga impostos, que vive honestamente, quer a polícia lá na porta de sua casa e não traficante. Tenho certeza disso. Quem quer traficante na porta, meu amigo, não é cidadão de bem, né? É bandido também. Segundo ele, é necessário tomar cuidado para que a ação não impeça a atuação indevida dos maus policiais e se torne excessivamente limitadora da ação do bom policial. O policial, quando sai para fazer uma operação, ele está colocando, antes de tudo, a sua vida em risco. Em sua primeira manifestação no plenário, Mendonça foi interrompido e confrontado por outros ministros, como Fachin, Moraes e Gilmar Mendes, né? Aliás, o Cássio Nunes também foi interrompido pelo Edson Fachin e levou uma invertida lá, né? Então, abre aspas aqui. Em uma Constituição que veda a pena de morte, como a nossa, nós não podemos espalhar mortes, né? Foi isso que diz o Gilmar Mendes. Olha, sinceramente, se eu fosse policial no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, não estou incentivando ninguém a fazer nada, mas se eu fosse policial no Rio de Janeiro, eu processaria Gilmar Mendes por essa fala aqui. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Em uma Constituição que veda a pena de morte como a nossa, realmente, a Constituição veda a pena de morte, nós não podemos espalhar mortes, né? Quer dizer, ele está contrapondo o argumento de André Mendonça de que nós precisamos levar mais a polícia para dentro das comunidades e não retirar. E contrapondo isso, Gilmar Mendes está querendo dizer o quê? Que é a polícia que mata? Que a polícia vai lá para cometer homicídio, para assassinar? É isso?
Se eu fosse policial no Rio de Janeiro, eu falo por mim, tá? Não estou incentivando nem falando por ninguém, eu falo por mim. Eu processaria o ministro Gilmar Mendes, sem sombra de dúvida. Bom, mas cada um é cada um. Mendonça, então, ponderou que estava aberto para discutir a melhor solução para o problema. Abre aspas novamente. O que todos nós queremos é uma polícia efetiva, que garanta a todos a segurança, mas hoje, infelizmente, uma pessoa da Zona Sul do Rio de Janeiro não podem entrar com um mínimo de tranquilidade em uma comunidade da mesma cidade, né? Realmente isso é inaceitável. Na mesma cidade, basicamente ali, a Zona Sul, obviamente, a região ali tem também comunidades, mas o morador de certa localidade não entra tranquilamente numa comunidade. Essa é a questão, né? Mas eu fico muito feliz aqui com o posicionamento de André Mendonça, porque além dele dizer ali o que realmente o povo brasileiro pensa, o que o povo brasileiro quer, e ressalto aqui, o povo brasileiro é a favor da polícia, defende a polícia. Sabemos que existem maus policiais, como em toda e qualquer profissão, né? Isso não é inerente à profissão, mas sim à pessoa. Há pessoas ruins em todos os lugares. E a polícia não é exceção, porque a polícia é feita de pessoas que vêm da sociedade e a sociedade não é perfeita, né? Tudo bem, essa é uma outra questão. Mas André Mendonça, ele se posicionou aqui de uma forma muito sensata, íntegra, falando realmente o que o brasileiro pensa e o que o brasileiro quer. Nós queremos a polícia protegendo a população e não os traficantes, porque o traficante não protege. O traficante, ele usa a população das comunidades como reféns para se esconder. Então, a população serve de escudo para o traficante, né? E, infelizmente, decisões que afastam o Estado, afastam a polícia das comunidades, só servem para ratificar esse movimento aí do crime organizado, para deixar eles trabalharem de maneira mais ampla e livre. E o Estado não pode se omitir frente a esse tipo de conduta. Melhor ainda, mais ainda, né? Mais importante ainda, não pode compactuar com esse tipo de conduta. E, infelizmente, mais do que compactuar, é incentivar que esse tipo de organização cresça, impedindo a polícia de entrar nas comunidades, de fazer o seu trabalho. Como bem disse aqui o André Mendonça, o policial entra lá mesmo sabendo que está colocando a sua vida em risco, né? Isso é um gesto nobre de coragem e que precisa ser valorizado e reconhecido por todos, principalmente pelo poder público na figura do judiciário. Então é isso, meus amigos. Compartilhe o vídeo, inscreva-se e deixe o seu like no vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.